Boa tarde, bom dia, seja boa noite. Agora que você está vendo esse vídeo, né? Quero falar nesta oportunidade deste livro, né? A respeito da Bíblia Sagrada, a palavra do Eterno Deus. Algo que é para nossos corações, algo que é para nossas almas, algo que é muito útil por causa da eternidade para com Deus. Porque muitos querem ir para o céu, onde Deus está entronizado, mas tem suas regras e tem suas limitações, tem a forma de chegar até lá. E isso é através da Bíblia. Portanto, quero fazer uma introdução da Bíblia Sagrada. Acompanhe comigo a seguir. Introdução geral à Bíblia Sagrada. É o que vamos dar uma visão da introdução da Bíblia. A Bíblia nasceu da vontade do povo ser fiel a Deus e a si mesmo. Nasceu da preocupação de transmitir aos outros e a nós essa fidelidade. Ela nasceu sem um rótulo, ou seja, não foi por causa de uma denominação, nasceu pela vontade de Deus, sem nenhum rótulo, né? Apesar que nasceu numa comunidade ou na nação específica, que era a nação de Israel. A Bíblia é uma biblioteca composta de livros, os quais faz parte de uma literatura que levou séculos para ser escrita. Eita maravilha! A pena dos escritores registrou doutrinas, provérbios, cânticos, salmos, lamentações, epístolas, oráculos, profecias, meditações, oração, romance, carta de amor, biografias, poesias, parábolas, comparações, tratados, contratos, leis para organizar o povo e o culto. A Bíblia é como um álbum de fotografias. Elas ficam misturadas. Para entendê-las, alguém precisa explicar. Só assim que alguém possa entender a Escritura Sagrada. A organização temática da Escritura. Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia canônica, mas sim Juízes. Ou seja, alguns historiadores dizem que é Jó, outros dizem que é Juízes. Mas, sem dúvida, acreditamos perfeitamente que é Jó. O livro mais recente é o Apocalipse, né, que é perto de nós aí, foi depois de Cristo. O livro da Bíblia canônica tem no centro duas personagens ímpares do judaísmo e cristianismo. O livro de Gênesis retrata a criação do ser humano e a sua vida no paraíso terrestre. O livro do Apocalipse, a narrativa de Jerusalém celeste. No centro da Bíblia estão os livros de Malaquias e Mateus, encerrando o primeiro testamento e iniciando o segundo. Malaquias termina falando do profeta Elias e o evangelho de Mateus inicia falando de Jesus. Elias e Jesus são símbolos da vida do judaísmo e o cristianismo. Isso que nós entendemos. No livro de Gênesis, nós encontramos registrado Éden e a árvore da vida. Até no livro de Malaquias se retrata essa criação e a colocação desta árvore. E entre os dois testamentos, o novo e o velho, o primeiro e o segundo, está Elias e Jesus. Elias do velho e Jesus o novo. É o cristianismo e o judaísmo. Mateus e Apocalipse retrata a nova Jerusalém e a árvore da vida de novo. Ou seja, nós temos esse privilégio de ter essa oportunidade através da Escritura Sagrada. O Antigo e o Novo, ou o Primeiro e o Segundo Testamento. Quando dizemos Primeiro e Segundo Testamentos, afirmamos que há uma continuidade entre os mesmos. Um não supera o outro. São dois modos possíveis de Deus se manifestar no meio de nós. A terminologia antes da era cristã, quando você estiver lendo e encontrar assim, ó, significa antes da era cristã. Quando você encontra assim, ó, era cristã. Quando você encontra assim, ó, Primeiro Testamento. Quando encontra assim, ó, Segundo Testamento, né? A Bíblia hebraica. Os judeus consideravam como Bíblia somente 39 livros do Primeiro Testamento, que está dividido em Torá ou Lei, Nebiim ou Profetas.
Ketumim ou escritos, ou seja, mais fácil dizer seria o Tanakh. Os judeus terminam, ou seja, os judeus terminaram de selecionar os livros inspirados do Tanakh no ano 95 da era cristã. E desta forma, a Bíblia Católica possui 73 livros, segundo, ou seja, sendo 46 do Primeiro Testamento e 27 do Segundo. A Bíblia Evangélica é diferente, né? A Bíblia Evangélica possui 66 livros, pois ela não considera os 7 livros deixados de fora pelos judeus, chamados de deuterocanônicos. É isto aí, meu prezado deuterocanônicos, seria o quê? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. A divisão da Bíblia, Pentateuco é os 5 primeiros livros históricos que vem em seguida, depois sapienciais, ou seria poesias, né, para você entender. Depois vem os proféticos, evangelhos, cartas, Atos e Apocalipse. Livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico do Cântico, Cantares, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento encontramos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Carta de São Tiago, Carta de São Pedro, que é 1ª e 2ª Pedro, Carta de São João, que é 1ª, 2ª e 3ª João, Carta de São Judas, e em seguida vem o livro do Apocalipse de São João. Em que língua foi escrita a Bíblia? Aramaico, hebraico e grego, que foi escrito a Escritura Sagrada, os manuscritos em códice. Os livros da Bíblia chegaram até nós por meio de manuscritos e códice. Os códices diferenciam dos manuscritos pelo fato de não ser escrito de ambos os lados. Atualmente temos mais de 190 manuscritos pelo Primeiro Testamento. Traduções: aramaico, grego, latim. Isso são as traduções. O ambiente em que foi escrita a Bíblia, o ambiente geográfico, aí nós encontramos parte da Europa, Egito, Ásia, né, e África. Nós encontramos os lugares que ela foi escrita. Ambiente cultural, ou seja, era assim, né? E nos dias dos apóstolos é aproximadamente assim, ou seja, melhor dizendo, nos dias atuais, né? Esse é o ambiente que ela foi escrita a Bíblia. Critérios usados para a seleção dos livros inspirados. Qual é o critério que usaram? O livro deveria conferir identidade religiosa ao povo judeu cristão. O livro não poderia ser escrito em grego, ter sido escrito durante a época que vai de Moisés a Esdras, ter sido catalogado na lista de Flávio. Desta maneira, o livro não podia manchar a mão, não ter origem em grupos de oposição ao pensamento dominante, ser usado por muitas comunidades, ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Formação do canone. O canone judaico, 39 livros, ou seja, era cristã. Ou seja, 95 da era cristã. 150, ou seja, 150 anos da era cristã. O canon de Marcião, Evangelho de Lucas e Cartas Paulinas. 200 anos da era cristã. Canone Muratoriano. Atuais 4 evangelhos: Apocalipse de São João ou de João, Apocalipse de Pedro, Sabedoria de Salomão, Cartas Paulinas e Pastorais, exceto Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e uma Joanina. Nesse canone estão listados 22 livros, dos 27 atuais, inspirados no Segundo Testamento. Sabemos que temos os livros apócrifos que eu vou lhe explicar.
Ou seja, no ano 389 da era cristã, Concílio de Epifania, aprovado lista dos livros inspirados contendo atuais livros da Bíblia Católica. Em 1546, era cristão, o Concílio de Trento, finalização do cânone. Ou seja, nesta época é que eles colocou 7 livros a mais no cânon sagrado. Ou seja, em 1546, nesse Concílio de Trento, né? Um detalhe importante desse processo de definição do cânon é a aceitação entre os cristãos da época, né, de livros inspirados, como a primeira carta de Clemente, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, a terceira carta de Paulo aos Coríntios, né, a Epístola de Barnabé. São livros que não são inspirados, mas nesse concílio aqui, além de enfiar 7 livros a mais, ainda tem mais essas coisas aí. Mas a verdade são 66 livros inspirados. A Bíblia apócrifa. Apócrifo quer dizer o quê? Texto usado de forma escondida, ou seja, texto falso, texto aberrante, complementar ou alternativo em relação ao texto canônico. É um complemento. Ou seja, 52 livros no Primeiro Testamento e 88 no Segundo Testamento. Bendito e louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. É feliz quem crê na revelação, que tem Deus no coração. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Bendito e louvado, engrandecido e exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas? Sim, precisamos, para o mundo ser melhor.